Sabem o que mais irrita os rivais? É ver o Porto a levantar-se, sempre. Podem tentar empurrar-nos, podem inventar histórias, podem festejar as nossas quedas, mas mal o pó assenta, lá estamos nós, de pé, a olhar de frente, prontos para a próxima batalha. E é por isso que eles nunca nos vão entender. O Porto não precisa de desculpas, o Porto precisa de campo, de luta e de alma. Esta semana, muita coisa foi dita, muita coisa foi escrita, mas há uma verdade que ninguém pode negar. O Porto pode tropeçar, mas nunca cai. Porque quando todos esperam silêncio, nós respondemos com trabalho. Quando dizem que acabou, nós recomeçamos. Quando tentam apagar-nos, nós brilhamos ainda mais forte. Ser Porto é isto. É transformar raiva em energia, injustiça em força e dor em orgulho. É olhar para a adversidade e dizer, traz mais, que nós aguentamos tudo. E é por isso que somos diferentes. Porque para nós, cada derrota é só o início da próxima vitória. Por isso, se és Porto de alma e coração, mostra que estás aqui, deixa o teu like, ativa o sininho e subscreve o canal. O que vem a seguir vai mexer contigo, vai orgulhar-te e vai fazer-te sentir o Porto por dentro. No fim de uma noite amarga em Inglaterra, com o resultado a não refletir o que se viu em campo, Francesco Farioli mostrou o que significa liderar o Porto. Cabeça fria, alma quente e discurso de quem acredita no processo. Enquanto uns festejavam penaltis duvidosos e golos sofridos, o técnico italiano apareceu com a classe e firmeza de quem não se abala com o ruído. Acho que estivemos bem. Entramos muitas vezes na área adversária, criámos perigo, defendemos com qualidade. Há sempre coisas a melhorar, mas digo mesmo quando ganhamos. E foi então que deixou uma frase que ficou a ecoar no coração dos portistas. Sendo sincero, às vezes tenho mais medo das vitórias. Porque é quando se ganha que muitos relaxam. Mas no Porto, relaxar é proibido. Farioli sabe que este clube vive de exigência, não de conforto. Que o Porto não é uma equipa de modas, é uma instituição feita de sacrifício e disciplina. E por isso, mesmo com o resultado a doer, o treinador não fugiu à responsabilidade. Temos de reagir em equipa e dar outra imagem já na segunda-feira. Amanhã de manhã voltamos a treinar e depois regressamos a Portugal com o foco total no campeonato. É este o Porto que todos queremos. O Porto que sente, mas não se vitimiza. O Porto que sofre, mas não se rende. O Porto que cai de pé e levanta-se a lutar. Farioli mostrou que entende o peso do símbolo que carrega ao peito. Sabe que aqui não basta jogar bem. É preciso mostrar atitude, é preciso honrar o emblema em cada lance, é preciso falar com a verdade que o povo azul e branco respeita. Queríamos dar aos adeptos algo diferente, mas há muita coisa positiva a tirar deste jogo. E há mesmo. Porque o que se viu em campo não foi um Porto derrotado, foi um Porto em crescimento, a procurar a sua melhor versão, a enfrentar adversários milionários com a garra de quem nunca baixa a cabeça. E quando o treinador diz que às vezes tem mais medo das vitórias, está a falar do que é ser Porto. Não é festejar cedo demais, é querer sempre mais. É olhar para cada jogo, ganho ou perdido, como uma nova oportunidade de provar quem somos. No fim, a mensagem ficou clara. O Porto não perdeu o rumo, só ganhou combustível. E quando o dragão fica em silêncio, é porque está a preparar o rugido. Mas se Farioli mostrou liderança no banco, fora dele houve uma notícia que apertou o coração de todos os portistas. Um dos nossos caiu e agora trava uma batalha fora do relevado. O nome dele é Martim Cunha e a sua história é por Porto. Há dores que não vêm de um resultado. Há dores que vêm do corpo, do esforço, do limite ultrapassado, da entrega que só quem é Porto entende. E foi uma dessas dores que atingiu Martim Cunha, jovem defesa da equipa B, um miúdo de 18 anos com alma de veterano e coração de dragão. Durante semanas vinha a mostrar personalidade, consistência e talento. Um lateral a Porto, daqueles que não viram a cara à luta. Mas o destino pregou-lhe uma rasteira dura, lesão meniscal no joelho direito. Foi operado, com sucesso, e agora começa uma nova batalha, talvez a mais difícil de todas. A operação correu bem, sem complicações, mas o mais importante é o que vem a seguir, o processo de recuperação, o trabalho silencioso, a força mental que só os fortes têm. Martim vai passar as próximas semanas no CTFD Jorge Costa, entregue ao Departamento Médico do Porto, acompanhado por uma estrutura que não deixa ninguém para trás. Porque aqui, cada jogador é família, e no Porto ninguém luta sozinho. É nestes momentos que o caráter se vê. O futebol esquece rápido, mas o Porto não. Este clube sabe cuidar dos seus, sabe valorizar quem veste a camisola com alma, mesmo longe dos holofotes.
E Martim é um desses casos, símbolo da nova geração que cresce a olhar para o Dragão como destino, não como sonho distante. E sabes, portista, é isto que nos diferencia. Enquanto outros clubes fazem capas com polémicas e transferências, o Porto fala de resiliência, de trabalho, de recuperação. Porque aqui a palavra lesão não significa fim, significa recomeço. Quantas vezes já vimos dragões caírem e voltarem mais fortes? Quantas vezes o Porto foi dado como acabado e voltou mais feroz? Esta história é mais uma dessas. Martim Cunha é jovem, mas já aprendeu a primeira lição de ouro. No Porto, ninguém desiste. A dor é apenas o primeiro passo para a superação. E quando regressar, e ele vai regressar, vai trazer com ele a força de quem já sofreu, mas nunca quebrou. Este é o espírito que faz o Porto eterno. O mesmo espírito que está agora espalhado por todo o plantel, por cada adepto, por cada jogador que veste o azul e branco. E enquanto Martim se ergue no ginásio, o Dragão continua a rugir nas competições europeias. E é aí que surge o próximo motivo de orgulho. Porque mesmo depois da derrota, o Porto mostrou que é potência. 3 jogadores azuis e brancos estão entre os mais valiosos da Liga Europa. E o que isso significa, portista, vai deixar-te com o peito cheio de orgulho. Há clubes que vivem de milhões. E há o Porto, que faz milhões nascerem. O mais recente estudo da UEFA, que analisou os jogadores mais valiosos da Liga Europa, deixou uma mensagem clara. O Porto é o clube mais representado no top 10. 3 dragões aparecem entre os nomes mais valiosos da competição. Samu, Rodrigo Mora e Diogo Costa, e juntos somam 130 milhões de euros em valor de mercado. Comecemos por Samu, o prodígio espanhol que está a incendiar a Europa. Avaliado em 50 milhões de euros, o jovem avançado tem sido uma das revelações da temporada. Golo atrás de golo, exibição atrás de exibição, tem mostrado aquilo que os portistas já sabiam, que o futuro pertence a quem joga com coragem. Samu não é só um talento. É o reflexo da filosofia do Porto, competitivo, intenso, letal. Cada toque seu é uma mistura de classe e garra, e é por isso que já desperta a cobiça dos gigantes europeus. Logo atrás surge Rodrigo Mora, avaliado em 40 milhões de euros, mais uma joia saída do coração do Dragão. Um médio que joga com inteligência e maturidade de veterano, mas com a ousadia de quem tem o mundo pela frente. Rodrigo é técnica, é visão, é força. Um jogador que faz o jogo fluir e o adversário sofrer. O seu nome começa a ecoar fora de Portugal, e isso diz tudo. No Porto, não se fabrica promessas, formam-se certezas. E no topo da hierarquia da experiência e do respeito está ele, Diogo Costa, avaliado também em 40 milhões de euros. O capitão silencioso, o guardião do Dragão, o símbolo de uma geração que aprendeu a ser grande a defender. Diogo é mais do que um guarda-redes, é uma muralha. Cada defesa sua é uma mensagem. O Porto está vivo, o Porto resiste, o Porto acredita. E ver o seu nome lado a lado com jovens como Samu e Rodrigo mostra o equilíbrio perfeito deste plantel, juventude, talento e liderança. No total, 130 milhões de euros em talento portista, mas o valor real vai muito além disso. Porque o que se paga no mercado não traduz o que se sente no campo. Estes 3 representam o Porto moderno, formador, competitivo e respeitado em toda a Europa. Enquanto outros clubes gastam fortunas para tentar ser grandes, o Porto continua a provar que grandeza se constrói, com trabalho, com raça e com alma. E é por isso que, mesmo fora de campo, o Porto continua a dominar as conversas. A Europa olha e reconhece. O Dragão continua a gerar ouro, continua a inspirar, continua a provar que não há limite para quem joga com o coração. Mas o que realmente faz este clube imbatível é aquilo que o dinheiro não compra, os adeptos. E é por isso que, antes mesmo do apito inicial do próximo jogo, o estádio do Dragão já está prestes a rebentar pelas costuras. Porque o Porto pode valer milhões, mas o amor do seu povo não tem preço. Há estádios que enchem por moda, outros por ocasião, e depois há o Dragão, que enche por amor. A poucos dias do duelo com o Braga, o Porto volta a provar que é muito mais do que um clube. É um sentimento coletivo, uma força que não se explica, apenas se sente. Ainda falta mais de uma semana e já restam pouco mais de 2.500 bilhetes. A bancada nascente é a última a resistir, mas todos sabemos o que vai acontecer. Vai encher, como sempre enche, porque o Porto não joga sozinho. Mesmo depois da derrota na Europa, o Dragão não arrefeceu. Pelo contrário, aqueceu ainda mais. Porque quando o Porto sofre, o seu povo aparece. Quando o mundo tenta abalar-nos, os nossos enchem as bancadas. É esta a diferença. É esta a alma azul e branca.
Aqui não há silêncio depois das quedas. Há barulho, há cor, há bandeiras, há vozes, há uma fé que nem as derrotas apagam. Este vai ser o único jogo em casa antes da pausa de seleções e os portistas sabem bem o que isso significa. É agora ou nunca, é hora de mostrar força, é hora de transformar o Dragão num vulcão. E é isso que está a acontecer. De Moreira de Cónegos a Campanhã, de Vila Nova de Gaia ao mundo inteiro, o Porto move-se como uma só alma, pronta para empurrar a equipa, para fazer o relevado tremer, para lembrar a todos que aqui dentro o Porto manda. E há um detalhe que diz tudo. Antes mesmo deste jogo, os adeptos já tinham esgotado os bilhetes para o Moreirense. Sim, esgotado. Nem a distância, nem o cansaço, nem a desilusão, nada impede o portista de estar lá. Porque o Porto não é um clube de ocasião. É uma crença, é um laço, é uma família que vive isto 24 horas por dia. E é por isso que, no domingo, o Dragão não vai ser apenas um estádio, vai ser um grito. Um rugido que ecoa por toda a cidade, que atravessa fronteiras, que faz os rivais tremerem. O Porto vai entrar em campo empurrado por 50 mil corações, e quando isso acontece, o impossível começa a tornar-se possível. E mesmo lá fora, quem nos enfrenta sente o peso dessa energia. Porque quando o Dragão está vivo, ninguém fica indiferente. Nem o adversário da última quinta-feira, que, mesmo depois da vitória, não conseguiu esconder o respeito. Na conferência pós-jogo, Sean Dyche, treinador do Nottingham Forest, falou do Porto com admiração. E o que ele disse foi o reconhecimento que todos nós já sabíamos, que o Porto é, e continuará a ser, uma das equipas mais respeitadas da Europa. Há coisas que o resultado não mostra. E uma delas é o respeito que o Porto impõe em campo, mesmo quando o marcador não subiu. Foi o que aconteceu em Nottingham, depois de 90 minutos de luta, suor e coragem. O novo treinador do Forest, Sean Dyche, podia ter falado só da vitória. Mas não, falou do Porto. E falou com respeito, com admiração e com a clareza de quem percebeu, em 3 dias de trabalho, que tinha enfrentado algo diferente. Foi um desempenho muito bom contra uma equipa muito boa, disse ele, com aquele ar cansado de quem acabou de travar uma batalha mais dura do que esperava. Não era apenas mais um jogo para Dyche. Era a estreia dele, era a pressão de mostrar serviço, era a ânsia da torcida inglesa, e no meio disso tudo, o Porto obrigou a reconhecer o valor. Foram 3 dias intensos de planeamento e trabalho constante. É gratificante ver os jogadores adaptarem-se, mas também perceber o nível do adversário que enfrentamos. E quando um treinador da Premier League diz isto, é porque sentiu o peso da mística. Sim, o Porto perdeu, mas deixou marca. Porque quem joga contra nós percebe logo que isto não é apenas futebol, é convicção, é identidade, é alma. O Porto não se esconde, não joga para empatar, joga para impor respeito. E até quando o resultado não ajuda, a atitude fala mais alto. Foi isso que Dyche sentiu. E é isso que o mundo inteiro reconhece. O Porto é diferente. No fim de contas, estas palavras vindas de fora dizem tanto como uma vitória. Mostram que o Porto continua a ser o adversário que ninguém quer enfrentar. Mostram que a mentalidade está viva, que o nome assusta, que a mística ainda se sente em cada jogada, em cada disputa, em cada olhar. E quando juntamos tudo o que esta semana nos trouxe, o discurso sereno de Farioli, a força e coragem de Martim Cunha, o talento valioso de Samu, Rodrigo Mora e Diogo Costa, o Dragão prestes a esgotar e até o respeito do rival, percebemos que esta não foi uma semana de queda. Foi uma semana de afirmação. De que o Porto continua a ser Porto. Teimoso. Orgulhoso. Inquebrável. Porque o Porto pode perder um jogo, mas nunca perde a honra. Pode cair, mas cai de pé. E cada vez que o mundo pensa que o Dragão se calou, ele volta a rugir ainda mais alto. É essa a diferença. É essa a nossa essência. E tu, portista, que sentes isto na pele, que vives cada lance, cada apito, cada lágrima e cada explosão de alegria, sabes o que fazer. Deixa o teu like, comenta, partilha e mostra que o Porto vive em ti. Porque as vitórias passam, as derrotas esquecem-se, mas o orgulho de ser Porto, esse nunca morre.